Bom, meu nome é José Luiz Quadros de Magalhães, sou professor da PUC Minas já desde o século passado, desde 1994. Leciono na Faculdade de Direito, Teoria do Estado. Teoria do Estado é uma disciplina que está dentro da discussão do direito constitucional, também tem ligação direta com a teoria da Constituição, teoria do direito. E leciono também no programa de pós-graduação em Direito, aqui da PUC Minas, na linha de pesquisa sobre direito internacional, direitos humanos e Estado plurinacional, que é uma grande novidade aqui da PUC Minas. A PUC Minas vai ser o primeiro programa de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado do Brasil com conteúdo estudando a questão do Estado plurinacional, o direito à diversidade, que é uma grande novidade. São constituições que surgem no século XXI, uma em 2008 no Equador, outra em 2009 na Bolívia, e a ideia do Estado plurinacional, do direito da natureza, e outros temas, a questão da diversidade, da complementaridade, aprender a viver em diversidade, que está muito conectado, está diretamente conectado, por exemplo, com as duas encíclicas do Papa Francisco, a Laudato Si, a questão da natureza, da integralidade da vida, então essa ideia do direito da natureza que a gente trabalha aqui no Estado plurinacional, e a encíclica Fratelli Tutti, que também fala em diversidade, a convivência na diversidade, de forma democrática, e também a gente trabalha muito nessa linha de pesquisa do Estado plurinacional, direitos humanos e direito internacional. Bom, a questão de direitos humanos é a questão central para o direito e para a vida, A gente precisa, e é uma discussão sempre dinâmica, ou seja, nós trabalhamos, obviamente, hoje, a perspectiva dos direitos humanos como sendo direitos históricos, são direitos construídos pela história do ser humano, e esses direitos, portanto, estão em permanente transformação, e novos direitos vão surgindo. A gente pode estudar os direitos humanos por três grandes perspectivas. Uma perspectiva que é uma perspectiva filosófica, então, dentro de uma perspectiva filosófica ocidental, isso é uma história que vem de 2.700 anos para cá. Então, muito conectada com o pensamento grego, com a ideia do direito da natureza, com o direito natural, ou seja, a natureza humana dentro de uma perspectiva imutável para os gregos, depois uma perspectiva da vontade divina, a Idade Média, e atualmente a gente fala, ou trabalha esses direitos humanos dentro de uma perspectiva que é uma perspectiva constitucional histórica, e também internacional. Bom, e os direitos humanos, então, numa perspectiva filosófica, vem aí há 2.700 anos. Ele pode ser estudado também numa perspectiva internacionalista, e aí é uma história mais do século XX. Pós Primeira Guerra Mundial, vem o surgimento da Organização Internacional do Trabalho, e os direitos trabalhistas, direitos previdenciários em nível internacional. E pós Segunda Guerra Mundial, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 10 de dezembro de 1948, e aí então essa ampliação dos direitos humanos, os direitos humanos dentro da perspectiva individual, os direitos individuais relativos à vida, à liberdade, os direitos sociais, saúde, educação, previdência, moradia, os direitos econômicos, emprego, justa remuneração, e os direitos políticos, o direito de votar e ser votado. E a terceira perspectiva pela qual a gente pode estudar esses direitos humanos é uma perspectiva constitucional. Aí é uma história de cerca de 300 anos. Nós estudamos o início da construção do constitucionalismo com as chamadas revoluções burguesas, e começando pela Inglaterra, século XVII, depois a Revolução Norte-Americana, em 1776, e a Constituição Norte-Americana de 1787, e depois a Revolução Francesa e as constituições francesas do período revolucionário, 1791, 93, 95, 99. A França teve ao todo 14 constituições. Bom, no ponto de vista constitucional, que é o que a gente trabalha aqui também, trabalhando o constitucionalismo plurinacional na pós-graduação, esses direitos, então, nascem em uma perspectiva liberal. Na perspectiva liberal, quando nós falamos em direitos humanos, na perspectiva constitucional, é sinônimo de direitos fundamentais. Então, você ouvir falar, direitos fundamentais. Direitos fundamentais são os direitos humanos na perspectiva constitucional. Como eu já disse, existe uma perspectiva internacional e uma perspectiva filosófica também, em tempos diferentes. Esses direitos fundamentais nascem dentro de um paradigma liberal, de um pensamento liberal. Então, as primeiras constituições surgem como constituições liberais, essas que eu mencionei dessas revoluções burguesas, Inglaterra, Estados Unidos e França, e depois vai se espalhando para o resto do mundo no século XIX. Para os liberais, naquela ocasião, os direitos humanos eram apenas os direitos individuais.
né? Vida, liberdade, propriedade privada, intimidade, privacidade, né? E esses direitos não pertenciam a todas as pessoas. Então é muito importante a gente estudar e entender essa caminhada histórica desses direitos humanos, desses direitos fundamentais, até chegarmos no ponto, né, atual, onde os direitos ganham uma amplitude fantástica. Lá no início, então, do constitucionalismo, no início das primeiras constituições, essas constituições liberais garantiam direitos apenas para os homens brancos. E o direito de votar, por exemplo, nas constituições liberais do século XVIII, do século XIX, era apenas para os homens brancos, proprietários e ricos. Então, quando você fala, o liberalismo do século XVIII, XIX, as constituições liberais, etc., eram muito restritas. A esmagadora maioria das pessoas não tinham acesso a esses direitos. Mas ali começava uma ideia que depois vai prosperar e as pessoas começam a lutar pelos seus direitos, e os direitos então vão se ampliando, né, depois de muita luta. No decorrer do século XIX, as pessoas se organizam, né, e é justamente a partir dessa organização social, né, dessa luta, da tomada de consciência, né, que esses direitos vão se ampliando e que as constituições e as leis vão se modificando. Então, gradualmente, começa a conquista dos direitos de pessoas não brancas e não homens. Então, a luta, o movimento feminista foi importantíssimo para a conquista dos direitos das mulheres, né, todo o movimento negro no Brasil, nos Estados Unidos e pelo mundo afora, né, para a conquista de direitos de pessoas não brancas, né, e ricas, né, que eram inicialmente os portadores desses direitos. E nós chegamos então nessa história do constitucionalismo, né, aí na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então a gente vai chegando no século XX. Importante lembrar, isso é uma curiosidade, né, tem um livro de um historiador inglês que chama Forjando a Democracia. O nome dele é Geoff Eley, né? E nesse livro é importante sempre a gente citar a fonte, que a gente está trazendo uma informação e as pessoas muitas vezes vão buscar informações. E na internet, infelizmente, a gente está vivendo um momento de muita fake news. Então é muita informação falsa, né? Muita mentira. Então é importante, né, e isso eu sempre digo para meus alunos, é sempre importante frisar isso. Quando forem buscar informações fidedignas, né, busquem informações principalmente em universidades, né, como a nossa Universidade Católica, como a UFMG, e tantas outras universidades que desenvolvem um trabalho científico sério, né, e onde nós, pesquisadores, professores, somos o tempo todo fiscalizados no que escrevemos, né, no que a gente, na seriedade das nossas pesquisas e nossos escritos. Porque tem muito, o momento é muito difícil. Então, citando aí o Geoff Eley, ele traz uma informação interessante nesse livro dele, que até 1914 existiam apenas 4 países no mundo que tinham uma democracia com a participação de homens e mulheres, minorias distintas, com garantias de direitos fundamentais, no devido processo legal, portanto, com segurança jurídica. E esses países, às vezes, a gente menciona esses países, mas e outros tão conhecidos não eram democracias, né, universais? Não eram. Né? Somente a Noruega, a Finlândia, a Austrália e a Nova Zelândia tinham o direito a voto secreto, periódico, com garantias de direitos e com voto feminino. Nessa época existiam outras democracias masculinas. Então o mundo e os países do mundo começam a se democratizar mais efetivamente pós-Segunda Guerra Mundial, que é o caso do Brasil também. As nossas constituições, nós tivemos 8 constituições. As 2 primeiras constituições foram constituições liberais. Então, portanto, eram constituições que garantiam direitos só para homens brancos, proprietários e ricos. Tinha o voto censitário, onde só a pessoa que tinha uma renda anual superior a um determinado patamar podia votar, e eram as pessoas que eram protegidas pela Constituição. Outras pessoas não tinham essa proteção. E aqui também no Brasil, assim como no resto do mundo, as pessoas se organizam, lutam por direitos, vem uma segunda Constituição, que é a Constituição republicana, mas ainda uma Constituição liberal. E, portanto, uma parcela grande da população é deixada de fora, né, da participação do poder, do direito a voto, etc. E esses direitos são apenas os direitos individuais para essa parcela pequena. A nossa primeira Constituição, que amplia o conceito de direitos humanos e que amplia a participação para um número maior de pessoas, vai ser a nossa terceira Constituição, que é uma Constituição Social e Democrática, de 1934. Essa Constituição, então, e isso é importante, que a gente vê aí uma ampliação conceitual dos direitos humanos. Além daqueles direitos individuais, relativos à vida, liberdade, propriedade, intimidade, privacidade, que já existiam nas constituições liberais, né, também vêm os direitos sociais, saúde, educação,
previdência, moradia, transporte. Isso passa a ser também direitos humanos. Também vem os direitos políticos, agora não para homens brancos apenas, mas para homens, né, gradualmente para mulheres, vai ampliando a participação política das pessoas, as pessoas vão gradualmente se inserindo na vida política, se organizando, lutando por direitos, e os direitos vão se ampliando. Além disso, também essa Constituição de 34 traz direitos econômicos, então passam a ser também direitos humanos o direito ao trabalho com a remuneração justa, um salário mínimo, políticas econômicas geradas, né, criadas pelo Estado para distribuir riqueza, para garantir uma vida digna, né, para todas as pessoas, e também os direitos políticos. Então, portanto, aí, em 1934, há uma Constituição Social e Democrática, há uma ampliação dos direitos humanos. Os direitos humanos agora são direitos individuais, sociais, políticos e econômicos. Essa Constituição, então, entretanto, naquela época, né, vem a ditadura Vargas, a Constituição não chega a ser aplicada, vem a Constituição de 37, que é uma Constituição brasileira com inspiração fascista, né, então com muita restrição em direitos, etc. Depois desse período, é o período do Estado Novo, Vargas, termina a ditadura Vargas, o período Vargas, 1946, nós vamos ter a nossa primeira Constituição social, democrática, que vai ser aplicada. São 18 anos de vigência apenas, que vai de 46 a 64. Mas nesse período a gente vai ver um crescimento, né, de dados positivos no campo social, no campo econômico, no salário, né, na geração de emprego, na criação de novos direitos. Então é um momento positivo, que é justamente coincidente com o nosso primeiro momento de uma democracia representativa baseada numa Constituição com direitos amplos. Entretanto, chega a 64, o golpe, e essa ditadura se instala no Brasil, né, a partir de 1964 e vai até a partir de 1985, a eleição indireta do Tancredo Neves e todo um movimento de redemocratização. Esse movimento de redemocratização culmina com a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, né? Na verdade, naquela época era um congresso, onde os deputados e senadores foram eleitos como deputados e senadores ordinários, perante a Constituição, então, que ainda era a Constituição da ditadura. Na ditadura teve a Constituição de 67 e depois a emenda número 1 de 69, que foi uma nova Constituição. Então, você tinha os legisladores ainda que legislavam de acordo com a Constituição da época da ditadura, lembrando que era uma época de desrespeito aos direitos, de violência, de perseguições políticas, assassinatos, perseguições, aumento da desigualdade social, um período terrível, né, de violências mil, né, que a gente poderia reportar essas violências, mas as pessoas que estão me ouvindo podem... Tem muitos filmes, muitos documentários interessantes e muitos livros publicados sobre esse período terrível, né, da história brasileira, de muita violência, de muito retrocesso, de muito atraso, né? E aí, então, em 87, começa o trabalho da elaboração da nova Constituição, que culmina com a sua promulgação. Então, essa Constituição que entra em vigor em 5 de outubro de 1988, né? E que está em vigor até hoje com já várias alterações. Algumas alterações positivas, outras alterações negativas, questionáveis, né? Mas, enfim, como tudo, né? A gente vai num processo histórico, dinâmico, né, de transformação social. Essa nossa Constituição, ela é, sem dúvida, a Constituição com maior amplitude de proteção de direitos, de garantias de direitos. Então, estão ali os direitos que eu mencionei, né? Os direitos individuais, os direitos políticos, de votar, de ser votado, os direitos sociais, saúde, educação, está ali direitos econômicos, como o direito à remuneração justa, a políticas econômicas que tem que gerar, né, a diminuição da desigualdade, esse é princípio constitucional que está ali também estabelecido. E essa Constituição também abre espaço para um outro debate, né, que hoje nós temos ampliado, né, pelo mundo afora, que é o debate do quê? O aumento dos direitos de diversidade, né, que estão muito presentes na encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco, né, que tem essa inteligência, essa sensibilidade, né, de perceber a grande questão que se coloca para o momento, que é a questão da necessidade de aprendermos a viver em uma sociedade plural, diversas, com várias formas de pensar, com várias religiões, com várias etnias, vários idiomas, várias linguagens, várias formas de ver, de pensar, de sentir, de compreender o mundo, né? Então essa diversidade, ela passa a ser uma questão central nos direitos humanos, na discussão dos direitos fundamentais constitucionais na nossa Constituição, e isso cresce muito
a partir de duas constituições aqui na região, que eu também mencionei e que nós estudamos aqui no nosso programa de pós-graduação da PUC Minas, que é a Constituição da Bolívia de 2009 e antes a Constituição do Equador de 2008. Essas constituições são chamadas constituições plurinacionais, porque elas centram muito na questão da diversidade, a diversidade étnica. Chega também ainda que vai abrindo, essas constituições trazem essa discussão das discussões plurinacionais do direito da natureza. Então é importante falar sobre isso para a gente ir finalizando, né, a nossa fala, né, quando a gente tem, então, começa o reconhecimento no mundo pelo direito da natureza. E a natureza como um todo, né, isso nos lembra o Papa Francisco, né, ela está toda interconectada. Né? A gente não vive, nós somos natureza, nós somos um ecossistema, nós somos ser humano, né, nós somos habitados aqui por bilhões de seres invisíveis aos nossos olhos, bactérias para as quais a gente precisa fazer digestão, a gente precisa do equilíbrio desses serezinhos que estão dentro do nosso corpo, que estão sobre o nosso corpo, nosso pelo, nossa pele, né, que estão vivendo. Nós somos um ecossistema, que integra um outro ecossistema, que integra outro ecossistema e assim por diante, até chegarmos na grandeza infinita do universo ou dos multiversos. O direito da natureza hoje significa que toda a vida ela tem direito intrínseco, independentemente do ser humano, independentemente de que aquela vida ela tem que ser preservada porque disso depende a vida de um ser humano. Mas não, aquela vida tem que ser preservada porque ela é uma vida em si. E, portanto, tem que ser respeitada por ela ser uma vida e não em função do ser humano. Isso muda completamente a lógica do direito. E isso a gente está estudando também aqui na PUC Minas. Obviamente eu já levo essas discussões, né, para os alunos no campo do direito constitucional, da teoria do Estado, né, que dá início à caminhada do estudo da Constituição, e aqui na nossa pós-graduação, na nossa linha de pesquisa em mestrado e doutorado, né, em Estado plurinacional, Direito Internacional e Direitos Humanos. O papel do Estado é muito importante nessa questão toda, né, e principalmente, atualmente, quando algumas pessoas querem trazer ideias antigas, absolutamente ultrapassadas, que não funcionaram, que eu falei, o liberalismo, o Estado nasceu liberal. Né? Primeiro você tem o Estado moderno, que nasce absolutista, depois se transforma em um Estado constitucional liberal. O constitucionalismo nasceu liberal. Né? E aí, então, só que esse liberalismo, ele é individualista, né? Ele não tem essa perspectiva da natureza, ele não tem a perspectiva social, né? Ele defendia que tudo tem que ser privatizado, deixa tudo o indivíduo se virar sozinho, né? Não tem saúde pública, não tem educação pública, não tem previdência social, né? Não tem, então é tudo no campo privado. Quem tinha direito, portanto, óbvio, né? E é só estudar a história do século XVIII, XIX, dos Estados liberais até a Primeira Guerra Mundial, né? Quem tinha direito era só as pessoas que tinham grana, né? Ou seja, aqueles empresários que começaram a ganhar dinheiro, a acumular riqueza, etc. As pessoas que não tinham direitos, né, não tinham emprego, o emprego que tinham era muito mal pago, porque não existiam direitos trabalhistas no século XIX e início do século XX, não existiam direitos previdenciários. Né? Então você tem hoje pessoas que são pessoas, que eu diria, ou algumas pessoas desavisadas ou mal informadas, né, ou enganadas por algumas pessoas espertas que querem chegar e falar, vamos então agora privatizar tudo, né, acabar com a saúde. Olha, é básico, né? Isso é mentira, isso nunca funcionou. Você pega um Estado, né, que é um Estado muito forte, os Estados Unidos é muito forte, tem muito mais, tem 4 vezes mais servidor público, ou 5 vezes mais servidor público que o Brasil. Né? Só que o Estado norte-americano é forte na área de guerra, forças armadas e polícia. Você não tem saúde pública, você tem nos Estados Unidos mais de 40 milhões de pessoas que não têm acesso à saúde. Né? Se você não tem dinheiro, se você tem muito dinheiro, você tem a melhor saúde do mundo. Se você tem meio dinheiro, se você paga um plano de saúde mediano, você tem média saúde. Se você paga um plano de saúde barato, você tem pouca saúde. Se você não tem dinheiro, você não tem acesso à saúde. É por detrás disso que essa mentira que se coloca. Pessoas que trazem uma ideia antiga, do século XVIII, liberalismo, partido liberalismo, que vai trazer isso, é óbvio, e que já é isso, é só as pessoas se ligar e prestar atenção no mundo que está em volta. Os Estados Unidos é maravilhoso para quem tem dinheiro. Né? Se não tem dinheiro, você vai nas ruas de Los Angeles hoje, são quarteirões de pessoas morando na rua. São mais de 100 mil pessoas morando na rua, no país mais rico do mundo, e numa das cidades mais ricas do mundo, que é Los Angeles. O que justifica isso? Falta Estado.
falta saúde pública. Isso a gente não pode perder, isso está na Constituição, isso é direito humano fundamental, isso é direito humano internacional, isso é direito humano universal, está na Declaração Universal, está na nossa Constituição. Então não pode, né? A saúde pública é um dever do Estado, oferecer saúde de qualidade para todos os seus cidadãos. Assim como é dever do Estado, no Brasil, em qualquer Estado social e democrático do planeta, é dever do Estado oferecer políticas de moradia, é dever do Estado oferecer políticas de educação, acesso à educação e educação pública, desde lá, né, do berço até a universidade, a pós-graduação, mestrado, doutorado, etc. A pesquisa que continua, isso é dever do Estado. E esses direitos não podem ser retirados, porque são direitos humanos. E os direitos humanos eles são intocáveis, você não pode, né? O artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição fala isso. É vedada, né, presta atenção nisso, é muito importante, é vedada a deliberação, ou seja, você não pode deliberar, é vedada a deliberação de emendas tendentes a abolir os direitos individuais e suas garantias, ou seja, os direitos individuais à vida, à liberdade, à propriedade, à segurança, à intimidade, à privacidade, assim como o direito à segurança desses direitos, as garantias desses direitos, que é o quê? Olha, eu sou livre se eu tenho meios para exercer essa liberdade. Então, para eu ter liberdade de expressão, eu tenho que ter direito à educação. Para eu ter direito à vida, eu tenho que ter direito à saúde. Então, os direitos sociais, os direitos econômicos, o emprego, os direitos políticos, a democracia, isso são cláusulas inalienáveis. Isso são cláusulas que não podem ser retiradas da Constituição. E é muito importante que a gente ponha isso na cabeça, porque tem muitas pessoas entre nós que procuram enganar as pessoas para ganhar dinheiro. Você imagina você privatizar todo o SUS e colocar tudo isso na mão da saúde privada. Você vai ter saúde para quem tem dinheiro, meia saúde para quem tem meio dinheiro, pouca saúde para quem tem pouco dinheiro. É isso que acontece nos países que funcionam assim, como os Estados Unidos, né? E quem não tem dinheiro morre. Então o Estado tem a obrigação de ampliar a saúde pública, de oferecer mais saúde com mais qualidade, né? Assim como oferecer mais educação com mais qualidade e não diminuir e obviamente não privatizar, porque a lógica privada é a lógica do lucro. Está errado. Não funciona. E é só pensar um pouquinho que as pessoas vão ver. Esses caras estão querendo nos enganar. E é só ligar um pouquinho, prestar atenção no mundo, nas coisas que estão em volta, o que está acontecendo em volta. No site da ONU, né, onu.org, tem lá em todos os idiomas, não só os idiomas oficiais da ONU, mas tem em português tudo, né, que não é um idioma oficial, o castelhano é um idioma oficial. Mas você tem, entrando no site da ONU, onu.org, na internet, lá tem um link, que é um link do PNUD, Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento Humano. Nesse link a gente tem informação de mais de 150 países do mundo, com referência à efetividade dos direitos humanos. Se as pessoas tiverem paciência de entrar, é uma viagem interessante ali no link. A gente vai ter muitas surpresas e vai ver que os países onde você tem mais estabilidade, mais crescimento, mais bem-estar, né, mais direitos, são os estados fortes. Suécia, Noruega, Finlândia, Dinamarca, Escandinávia, e não só países ricos, né? Países não tão ricos, mas que dão segurança, educação, moradia para as pessoas. Então consultem lá, que vocês vão ter uma surpresa interessante e são dados fidedignos, ou seja, são dados confiáveis, porque ali todos os países estão fiscalizando todos os países. Então se alguém contar mentira ali, vai ser denunciado. Então é um site confiável, assim como são confiáveis os sites da universidade. Agora, fundamental e importante, tomem muito cuidado, porque hoje a gente está mergulhado no mundo de mentira, de fake news. Então, se vocês forem buscar informações, essas informações em sites privados, blogs, e etc., é muita fake, é muita mentira. Aí é um universo inexistente, aí as pessoas estão, e aí o que está acontecendo? Muita gente está vivendo em universos paralelos inexistentes, né? Porque caem diariamente contaminadas, as pessoas ficam mergulhadas naquele aparelhinho, diariamente contaminadas por as mentiras, as fake news, que fazem muitas vezes as pessoas tomarem decisões, agirem de maneira equivocada, justamente porque elas estão construindo o seu mundo, né, com base em informações mentirosas, falsas, propositalmente falsas, para enganar essas pessoas, né?